Nós voltamos a falar agora sobre o caso do pequeno Ravi, de apenas 2 anos, encontrado morto dentro de casa, lá em Riacho Doce. Havia dúvidas sobre o que poderia ter acontecido, mas a Polícia Civil fez uma coletiva e confirmou. A criança foi, sim, vítima de agressão que provocou a morte dela. O laudo do IML aponta uma lesão grave na coluna e hemorragia interna. O principal suspeito do crime é o padrasto. Ele está preso. Acompanhe agora os detalhes dessa reviravolta no caso, na reportagem de Maria Maciel. A polícia não tem dúvidas de que o pequeno Ravi Abraão, de 2 anos, foi vítima de agressão. Ele morreu devido a uma hemorragia interna. O laudo do IML atestou que a criança sofreu uma lesão grave na coluna. Ele relatou que a criança foi morta por uma ação contundente, ou seja, uma pancada violenta que ela recebeu, que causou uma ruptura do fígado e grande hemorragia abdominal. Quando o menino foi encontrado morto na casa da família em Riacho Doce, sem lesões aparentes, a suspeita era de morte natural. Mas o caso teve uma reviravolta. Conseguiram aí elucidar essa morte, né, dessa criança que causou uma certa repercussão aqui, né, no nosso estado, e a situação teve, de certa forma, uma reviravolta, né, tendo em vista o laudo cadavérico expedido pela Polícia Científica, pelo médico legista, né, que foi muito pontual, muito rápido. O principal suspeito do crime é o padrasto de 23 anos, que estava sozinho em casa com Ravi e outras 2 crianças. Ele foi preso em flagrante na noite de terça-feira. Dessa forma, como após o depoimento da mãe, que constatou na noite anterior que a criança não tinha lesões, e o padrasto, que estava sozinho com a criança, quando acionou, e a criança apresentava essa lesão na coluna e ele não sabe como justificar, realizei a prisão em flagrante dele e encaminhei ao Poder Judiciário para as medidas cabíveis. A mãe de Ravi disse que saiu cedo para ir à academia e horas depois recebeu uma ligação do companheiro dizendo que o menino não estava respirando. Ela disse ainda que o filho não apresentava nenhum hematoma na noite anterior. Relatou para mim que não haviam lesões na criança quando deu banho antes de colocá-la para dormir. E de manhã ela não chegou mais a constatar, não chegou a acordar as crianças, porque elas estavam dormindo quando foi para a academia. Conversei com o padrasto, ele simplesmente falou que não sabe a origem dessa lesão. Ele estava sozinho em casa com essa criança e quando acionou a mãe chegou lá, apresentava essa lesão que posteriormente foi confirmada pelo legista e com essa grande hemorragia hepática que causou a morte da criança. Então, dessa forma, em conluio com os médicos legistas, por meio do laudo, foi constatado que a criança foi vítima de agressão e não foi uma morte natural ou decorrente de alguma doença, que inicialmente estava se levantando porque a mãe tinha levado ela já para 2 UPAs, uma no Benedito Bentes e outra na Estaca Gomes, suspeitando numa possível hidrocefalia. Mas essa situação foi descartada pelo médico legista, o qual confirmou que o óbito foi decorrente de traumatismo hepático produzido por uma ação no instrumento contundente. O instrumento pode ser um coice, uma paulada ou qualquer outro que infelizmente não tem a atestar. Segundo as investigações, o casal está junto há cerca de 7 meses. A mãe relatou à polícia que o companheiro não era violento e negou qualquer tipo de agressão contra ela ou os filhos. O exame cadavérico revelou que Ravi tinha também pequenos hematomas na cabeça. Ele encontrou algumas lesões na cabeça, pequenas equimoses no couro cabeludo, que na hora não eram visíveis, né? Que por ação contundente, ou seja, uma ação de choque, uma batida na cabeça. Então ela apresentava 3 lesões na cabeça, pequenas, de equimose por ação contundente, e nada a ver correlacionado à hidrocefalia, como a mãe relatou. O delegado Emanuel Rodrigues explicou que a informação de que a mãe teria levado Ravi a uma unidade de pronto atendimento dias antes foi confirmada, mas o fato não teria relação alguma com a causa da morte. Ela tinha, na segunda-feira da semana passada, a mãe tinha levado a UPA no Benedito Mendes, alegando que a criança dava com a cabeça inchada, né? No dia seguinte, ela foi na UPA da Estaca Gomes, onde a médica suspeitou de uma possível hidrocefalia, né? E deu alguns encaminhamentos para ela realizar o exame médico. O autor vai ser indiciado por homicídio qualificado.